Olá, tudo bem? Eu sou o Cauê Mandarina, cientista de dados, e hoje eu vou ensinar como passar o laço de repetição for para chamar valores de um dicionário, né? Eu estou utilizando aqui o Jupyter Notebook. Eu utilizo o Jupyter Notebook porque não só em dicionários, como em toda a programação Python, ele faz sempre a sugestão, né? Então, quando eu vou chamar, ele já me sugere. Então, isso para mim facilita bastante, né? Sem falar que ele é mais leve que o PyCharm, que também sugere, e ele sugere ao contrário do Conda, quando você abre o Jupyter pelo navegador, ele não sugere, né? Por exemplo, você vai colocar o dicionário, ele sugere, é isso aqui? Deixa só dar tab, e é muito mais prático, mais fácil, tanto para velocidade, quanto para você lembrar de algumas funções que às vezes tem ali, ele te sugere, quanto para você não errar a digitação, né? Porque tem às vezes dicionários que tá com nome complicado, com acento, um sem acento, um com maiúsculo, e ali ele fala, ó, esse aqui eu vou mostrar para vocês durante o vídeo, vocês vão entender melhor, tá bom? Então, a gente quer passar um for, que é uma estrutura de repetição, para obter dados de um dicionário, que é uma estrutura de armazenamento, né? Então, vamos relembrar. O for é nada mais do que pedir para o computador, através da linguagem Python, repetir uma tarefa. Então, eu coloquei aqui no primeiro bloco isso. Ei, computador, conta até 10. Então, para a variável contador, na área de 0 a 11, mostre o contador. Então, ele vai iterar, passar de 0 a 11. Na primeira vez vai ser 0, na segunda 1, até o 10. Porque a 11, ele sempre tem que pôr uma a mais. Porque ele termina e fecha, mas ele não fez a última vez. Então, e aqui é a indentação, né? Ou seja, tudo que está dentro para frente do for, ele, deixa eu dar um espaço aqui, ele vai fazer dentro da repetição. O que está fora, tá vendo? Aqui o print está para frente do for, está indentado, tem dois espacinhos, então ele está dentro da repetição, ó, esse primeiro print. E o segundo print está fora, então ele não vai repetir, né? Por exemplo, se tivesse indentado os dois, ele ia repetir tudo, né? Fim cada vez, né? Mas não, eu quero fim só no final, então ele não está dentro do laço de repetição. Beleza, contou até 10, isso é uma estrutura de repetição for. Agora a gente quer usar, em vez de escrever o contador, a gente quer passar valores dos nossos dicionários, né? Então, lembrando sobre estruturas de armazenamento, existem 3 no Python. Tuplas, que são imutáveis e representadas por parênteses. Elas ficam dentro de 2 parênteses. Aqui. Listas, que aí você pode mudar, né? A tupla é fixa, não dá para mudar. A lista, ela fica em colchetes. Aí você já consegue mudar ela, né? E o dicionário, ele é como se fosse uma lista, só que com títulos, né? Em vez de ser só verde, amarelo e vermelho, elas podem conter números, podem conter variáveis, né? Uma lista pode conter uma lista dentro dela. Um dicionário pode ser um dicionário de listas, e listas com lista dentro, isso é possível, é bem dinâmico isso, né? Mas voltando aqui para dicionários, então, cada título tem um valor. Então, esse título aqui, que seria a cor 1, ele tem um valor verde. Aos títulos, nós chamamos de chaves. Então, chave 1, chave 2, chave 3. Cor 1, cor 2, cor 3. E ao que está guardado dentro dessa chave, nós chamamos de valores. Chave em inglês é key e valor em inglês é value. Está escrito, acho que, mais para baixo aqui, ó, key e value. Values, né, que são valores. Então, assim, eu defini aqui, assim, tupla recebe isto. Dicionário recebeu isso aqui, está definido. Já tem esses dados na minha memória. Eu criei aqui, então, mais um exemplo, um dicionário com notas de 5 fulanos, né? O dicionário chama-se notas e ele recebe isso aqui. O aluno esperto tirou 10, o medíocre tirou na média, metade, 5. O preguiçoso tirou 0, porque foi desclassificado. Não, perdão, o preguiçoso tirou 0 e o que colou tirou 0 porque foi desclassificado, e o mentiroso tirou 11, né? Não tirou. Então, a gente define isso aqui. Se eu puxar um print nessas notas, ele já me retorna. Aqui está uma vantagem também do VS Code. Eu não preciso escrever print no VS Code, ao contrário do Jupyter do navegador do Conda. É só puxar notas, ele já me responde. A mesma coisa que o print. Então, eu já me poupei de escrever algumas coisas, isso facilita o trabalho, né? Então, tem uma maneira também, segundo a PEP8, de definir esse dicionário de uma maneira mais organizada. Fique mais fácil de ver para outras pessoas que estão lendo o seu código, foi definido a PEP8, né, para Python.
Então, a gente coloca o código de uma maneira mais bonitinha. Aqui são poucos valores, né? Mas, digamos, se tem um dicionário enorme, ele fica melhor, mais fácil de ler dessa maneira. Tá igual em cima, né? Notas, recebe, abre as chaves, aqui, tá vendo? Aí você pula uma linha e coloca, o esperto tirou 10. O medíocre, tudo identado, né? Com 2 espacinhos. E esse 2 pontos, você veja que ele para cada tem um tamanho, né? Mas eu jogo 2 pontos lá para frente para ficar alinhado. Olha como ficou mais bonito. E lembrando sempre, chaves ou keys para o lado esquerdo, lembra disso. E valores para o lado direito. Então, você roda aqui e puxa, então, você vai ver que deu o mesmo resultado lá de cima. Só que está diferente. Um está reto, né? Digamos que fosse muitos valores, ia ficar esticado lá para frente, pulando linha, não dá para entender só de ver, né? E aqui só de olhar você bate, você já sabe, ó, o preguiça tirou 9. Aqui se tivesse muito valor, seria mais difícil. Então por isso a gente usa essa formatação da PEP 8, tá? Então agora vamos de fato ao que é o aprendizado, né? Para a gente chamar esses dados do dicionário, ele já está definido, né? É simples, eu só coloco o nome do dicionário, abro colchetes, abro aspas e coloco lá, eu quero aluno que colou. Olha que legal. O Jupyter com o VS Code, ele já me sugere aqui, colou. Então é mais fácil, né? Tem, às vezes, os dicionários que você está utilizando, ele tem acento, tem espaço, tem maiúscula, então fica difícil quando são muitos valores, né? Que nós estamos trabalhando só com 5 valores. Digamos que fosse 100, você não consegue achar, mas daí só de jogar aqui, eu lembro que começa com main. Eu vou ter que começar de novo para ele entender. Notas main. Ele já me dá mentiroso, é com maiúscula. Se eu colocasse com minúscula já não dava. Então por isso que eu acho que o VS Code é melhor na hora de chamar o dicionário, porque ele faz essa sugestão. Lembrando que o PyCharm também faz, mas é mais pesado. E o Conda no navegador, o Jupyter, faz às vezes, né? Mas às vezes é pior do que sempre, né? Então aqui, eu posto qualquer dado só colocando o nome aqui. Se eu quisesse colocar o preguiça, né? Lembrando que eu tenho que escrever de novo para ele sugerir. Que aqui quando eu estou editando, preguiça tira 0. Né? Se fosse no Conda também, teria que colocar o print para ele chamar. Mas o resultado é o mesmo. Print 33 vezes um tracinho, o aluno tirou a nota, então, formatando, né? O aluno que colou tirou a nota 0. Beleza. Então vamos passar o for nesse dicionário então. A gente coloca a variável chaves, né? Porque são chaves, mas poderia pôr x, né? Igual estava antes ali, x, né? A gente normalmente, na PEP 8, tenta definir variáveis que sejam fáceis de entender, porque depois você vai ler um código lá, tá x, y, z, você não vai entender nada. Então, vamos colocar aqui chaves, né? Então, para as chaves, ou podia pôr nota, né? Print chaves. Então, para cada vez que for rodar o dicionário, eu quero que ele escreva a chave. Aqui, opa, tem um S, né? Isso, aí ele escreveu, esperto, medíocre e preguiça. Mas esses são só os títulos, não são os valores, né? Lembra? Chave do lado esquerdo, valores do lado direito. Então, quando eu quero chamar o valor, é simples. Em vez de eu passar o for valores em notas, eu coloco em notas, ponto, valores, que em inglês é value. Né? É uma função, então ela tem que ter esse aspas aqui, não esquece, tá? Senão vai achar que é método, não dá. E aí ele puxou, né? Tá vendo? O esperto tirou 10, o medíocre. Então, é isso aqui, o assunto do vídeo, né? Você chama o for de maneira normal, mas coloca o ponto value no final. Né? Se colocasse keys, ele ia fazer a mesma coisa do de cima. São as chaves, do lado esquerdo. Lembra disso que eu tinha falado. Entendeu? Obrigado por assistir. Né? Lembrando que não precisa pôr o key também, ele chama normal sem o key. E foi isso. Muito obrigado por me ouvir.